A paz do Senhor, amados irmãos, que maravilha estar contigo no dia de hoje. Hoje entramos no dia 110 da nossa leitura bíblica anual. E hoje eu quero fazer uma homenagem para minha filha mais velha, a Amy, que está completando 17 aninhos no dia de hoje. Que Deus te abençoe, minha filha, e ela é a que faz a edição dos nossos vídeos. Se você desejar, manda um parabéns para ela, tá bom? O tema diz assim: o favor de Deus em ação, segundo Samuel do 8 ao 10. Diversas vitórias de Davi. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates, Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava a vitória a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá a Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjulgado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era cronista. Zadok, filho de Ahitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Davi e o filho de Jonatas. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: Farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Anum, o filho dele. Então Davi disse: Serei bondoso com Anum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Anum: O senhor pensa e foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: Fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. E os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: Se os filhos forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram
que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Ilã. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Ilã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, comandante do exército, que morreu ali. Quando todos os reis servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. Os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Vamos então às leituras complementares. Segundo Samuel 8, 14 e 15, Davi reinava com justiça. Pôs guarnições em todo Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Salmos 18, 1 e 3. 1 ao 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus. O meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Efésios capítulo 2, versículo 8. A graça de Deus em nós. Efésios 2, versículo 8. Diz assim a palavra. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós prevalecemos e avançamos. Davi reconhecia isso. Resumo, Davi vence seus inimigos e demonstra bondade para com Mefibosete. O favor divino acompanha quem anda em retidão. Glória a Deus. Dá um check de leitura concluída, coloca nas anotações o que toca o teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus permitir. Forte abraço.